Irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor. Estamos felizes, alegres por estarmos mais uma vez reunidos e unidos na presença de Deus. Meus irmãos, no 88 da nossa harpa cristã, revela a nós, Senhor. Jesus, meu Deus, Mestre, Senhor, teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida fim. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, maravilhas mil do teu divino amor, com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Do teu amor, qual esplendor me cercarão, teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor Jesus,
maravilhas vi no teu divino amor. Tu verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, quero deixar os nossos avisos. Amanhã temos aqui o nosso grande culto de Santa Ceia do Senhor. É a primeira do ano. Irmãos, não há necessidade nem de convidar, todo mundo sabe, né? Mas tem alguns que até esquecem. É culto de Santa Ceia, esquece. Mas não é que era o culto de Santa Ceia. É na comunhão mesmo, né? Esquece. Mas, grande culto, começando às 19 horas com oração. Às 19h30 louvor. E depois o ato da Santa Ceia. No domingo, irmão, nós temos aqui a nossa escola bíblica. Estamos aí na segunda aula, segunda lição do primeiro trimestre do ano. O irmão que ainda não é matriculado, matricula-se na escola, irmão, vem estudar a palavra de Deus. Às vezes, em vez de aumentar o número de matriculados, está diminuindo. Alguns tirando o nome, vem lá quando dá certo, não é? Alguma vez, depois não vem mais. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas Jesus é bom, não é? Mas com pouco, com muitos, estaremos aqui para estudar a palavra de Deus. O Eduardo estará orando a Deus, depois nós estamos cantando o 151 da nossa arma. Deus, Pai, no momento da tua presença, Pai, põe a oportunidade, Pai querido, obrigado, Pai, por sempre meu capítulo, obrigado, Pai, para ter servido, Pai querido, a chuva, Pai querido, para toda a terra, Pai querido, da vida dele, Pai querido, obrigado por Deus, Pai querido, nesta noite, a tua céu, Pai querido, Pai querido, como o projeto eterno, nunca pode prosperar, Pai querido, continua com a tua vida em nome de Deus. 151. Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre te encontro. Fala-me cada dia, sempre eterno dor. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo
suas vidas dá, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te depor. Fala-me cada dia, sempre eterno dom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, nos revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te orar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te depor. Fala-me cada dia, sempre eterno dom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Glória a Deus. Pedido de oração. A irmã Nina pede oração em favor de Alif, de Leia e Alif. Isso, Leia é sua nora. E também pelo filho, pelo neto Alif. Ele foi embora, né, irmão? Está lá do outro lado do mundo. Meu Deus. Vamos orar pelo Alif. Vamos, irmãos, nos pormos em pé. Orarmos a Deus, agradecendo a Deus pela chuva, né, que Deus está mandando, né? Embora que tem pessoas que a chuva para ele é um inimigo. Ele vem para a igreja para dar chuva, está com medo, né, de ficar doente. Então, nosso menino de chuva aí ficar resfriado, né? Orar pela irmã Nice, ela não está muito bem, porque se ela tivesse bem, ela estava aqui, ela não é de faltar, né? Vamos orar pela irmã Nice. Quantos mais que desejam, necessitam de oração? Vamos orar uns pelos outros, pastor Evangelho. Glória a Deus, Pai do Senhor, para os irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, apresentar os pedidos, vendo que o Senhor pode fazer grandes coisas ao nosso favor. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, pela sua bondade e misericórdia, nos colocamos aqui diante da sua presença, para agradecer ao Senhor primeiramente, ó Pai, porque o Senhor nos permite estar aqui nessa noite para participar, Senhor, deste culto, aonde já louvamos o Teu nome com os hinos nesta noite, ó Pai, e queremos que o Senhor continuará em nosso meio, ó Deus, para continuar abençoando aqueles que não mediram esforços para estar aqui nessa noite, ó Pai, ó Deus poderoso, e o Senhor também possa também ir de encontro aos Teus filhos, ó Pai, que estão enfermos, ó Deus, com a sua saúde,
ó Deus poderoso, precisando de restauração, Pai, em nome de Jesus. Visita a tua filha, o teu filho, ó Deus, dando a ele saúde física, saúde espiritual, ó Deus, para que todos nós possamos sair daqui, ó Pai, vitorioso nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o nosso pastor que irá ministrar a tua palavra, ó Deus, dando a ele inspiração para que possamos continuar ouvindo a tua voz, falando forte aos nossos corações, para que possamos melhorar as nossas veredas, os nossos caminhos e nos aproximarmos de ti a cada dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Nós estamos falando aqui há algumas sexta-feiras sobre a oração, e nós vamos continuar falando até por mais algumas sexta-feiras. Meus irmãos, livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo de número 13. Glória a Deus. 56 não. É 50. Não, é isso que eu estou querendo. 56, versículo 13. 13. Não tem? É o versículo. Glória a Deus. É o versículo 7. 56, versículo 7. Diz: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Sabe que aqui cita oração, sacrifício, glória a Deus, não é? E esse sacrifício, eles podem ser sacrifício de louvor. Na época eles ofereciam os holocaustos, sacrificavam os animais, não é? Era na casa do Senhor. Quando eles estavam em demanda da terra, irmãos, eles fizeram uma mini casa de oração, chamada tabernáculo. Tabernáculo. Era pequeno, era uma miniatura daquilo que seria construído posteriormente, a casa de oração. Não é? E ali tinha lá o átrio, tinha lá o lugar santo e o santo do santo. Eles não conhecem bem a história do tabernáculo, não é? Mas Deus prometeu a Davi, ele queria construir um templo para que ele habitasse, para que ele fosse louvado, para que ele fosse exaltado. Todas as outras nações já tinham lá seus templos pagãos, muitos templos pagãos já havia, mas um templo, uma casa de oração para o Deus verdadeiro ainda não tinha. E nós vamos, irmãos, ver algumas coisas interessantes, não é? No livro de 2 Crônicas, que o pastor vai ler para mim, capítulo 7, e Salomão constrói o templo, consagra, não é? Capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Agora veja o versículo 15 e o 16. Agora estarão abertos os meus olhos
e atende os meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia, que maravilha. Então, esta casa foi construída para quê? Santifica esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aquela casa seria o alvo da atenção de Deus todos os dias. Era um lugar de oração, de adoração a Deus. Meus irmãos, era uma casa santificada. Hoje, quando se inaugura uma casa, o pastor vem, né? Santifica a casa, ora a casa e entrega a casa. Essa casa aqui foi em 1999 que o pastor veio aqui e orou, consagrando este lugar para ser uma casa de oração, uma casa de oração. No capítulo 8 de 1 Reis, vamos ver lá, capítulo 8, 1 Reis. Glória a Deus. O versículo de número 54 e o versículo 55, pastor. E sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, E pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: aleluia, só até aí. Olha, irmãos, Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, mas ele ajoelhou diante de Deus. Nós estamos vivendo uma época que para colocar os crentes de joelho está difícil, irmãos. Meu Deus, que dificuldade! Joelho escutado. Aqui Salomão ajoelhou, orou a Deus, buscou, depois ele teve condições de levantar e abençoar o povo. Tem muita gente por aí querendo abençoar o povo sem orar. Você convida ele para pregar, ele já tem lá uma meia dúzia de mensagens para decoreba, não é? Eu vou chegar lá, vou pregar sobre isso, nem ora, nem busca, e ainda chega dizendo que vai abençoar o povo. Eu vim aqui para te abençoar, para profetizar. Então o quê? Se ele não buscou a Deus, se ele não tirou nem sequer um minuto de joelho, e Salomão era uma celebridade, era um dos homens mais sábios que essa terra já viu, mas era homem que joelhava diante de Deus para abençoar o povo. Está difícil, irmão. Está muito difícil. Segundo Crônicas 6, versículo 13. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio E pôs-se nela em pé e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. Aleluia! Ele fez um culto bem grande, né? E ajoelhou na presença do povo.
O que eu entendo aqui, que ele deu um exemplo. Se eu estou ajoelhando aqui, vocês também. Depois de orar, ele levantou e estendeu a mão para abençoar. Parece que o negócio está ficando tudo inverso agora. Em vez de Deus abençoar, é o pregador que está abençoando o povo. Eu vim aqui para te abençoar. Eu te abençoar. E aquela, ele leva o povo ao delírio, à emoção. Ai, meu Deus, só Deus sabe como tu chegou aqui esta noite. Só Deus sabe. O pentecostal, você sabe como é, né? Qualquer coisinha já está chorando. Leva ao emocionalismo, porque tem uma técnica que eu vou dizer. A oração, ele não ajoelhou para buscar a Deus, não. Geralmente só chega atrasado. E tem uns que dá cada murro no público, irmão. Deus está mandando dizer, está mandando coisa nenhuma. Que Deus nos ajude, irmãos. Está difícil, irmãos? Está. Um dia eu fui num certo lugar, era aniversário do pastor daquela igreja. A igreja estava reunida, também ninguém tinha orado ainda. Daqui a pouco ele chegou. Você acredita que ele nem dobrou o joelho? Do jeito que ele chegou, já foi sentando no púlpito lá e arrumando. Mas nem dobrou o joelho. Para dizer para Jesus: Jesus, boa noite, eu acabei de chegar. Preocupado com a festa. Aí depois fizeram teatro para ele lá, né? Vestiram as criancinhas tudo de ovelhinha e veio tudo berrando por lá dentro. Bé, bé, bé. Ai, que coisa. Isso se chama palhaçada evangélica. Usando a casa de Deus como teatro. Casa de oração, diz a palavra. Sabe, irmãos, você acha que nós estamos falando de negócio de joelho, né? Mas vamos lá. Salmo 95, versículo 6. Está difícil para o povo de joelho. Como está difícil? Ó, vinde e adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Aleluia! Vinde! Adoremos! Se fala muito em adoração, não é? Adoração, sabe o que é agora? O grupo de louvor já está preparado, né? O grupão de louvor. Vamos todos em pé adorar a Deus agora. Vamos adorar a Deus por uns minutos. Como se a adoração fosse só louvor. A oração é nem um minuto de joelho. Já põe o louvorzão no início até. Às vezes eu nem tempo para a palavra tem mais, porque o culto é tomado por louvorzão. E quer que Deus opera. Aqui, graças a Deus, não criou isso ainda não. E eu vou dizer uma coisa: enquanto eu estiver aqui também não vai criar grupo de louvorzão. Já tem a orquestra, já tem o coral, já tem o circo de oração, já tem as crianças, já tem mocidade, tem adolescente, tem coral, tem quarteto, tem dupla que canta, mas já tem que formar um outro grupo para encher linguiça, tá? Ainda tem o grupo dos varões também para cantar. Ai, Jesus, é pecado? Não é não, mas é encher linguiça demais.
diante dele. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Agora, irmãos, nos dias de Jeremias, como já estava a casa de Deus naquela época? Esse templo que Salomão construiu, que não tinha sido destruído ainda, como é que estava? Jeremias 7, versículo 11. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, Diz o Senhor. Essa é a minha casa. O negócio já estava feio, irmãos. Já tinha se tornado uma casa de salteadores, um covil, uma caverna de salteadores. Sabe o que é uma caverna de salteadores? Um covil é onde se reúne para repartir o cacau. A casa de Deus já estava assim. E hoje, como é que a casa de Deus está? Você convida o pregador, primeiro ele toma 10, 15, 20 minutos só para oferecer o produto dele. Eu trouxe aqui uns produtos, uns livros. Se você ler esse livro aqui, você vai ver, vai mudar a sua vida. Eu não sou contra alguém que quiser escrever seus livros aí, até que ajuda. Mas nós já temos a revista da Escola Dominical, que é o melhor livro que tem para nós aprendermos todos os meses, toda semana, todo dia. É um mercantilismo tremendo. Estão vendendo tanta bugiganga dentro da casa de Deus. Estão fazendo da casa de Deus casa de negócio. E nos dias de Ezequiel? Meu Deus. Um dia Deus disse para Ezequiel, lá no capítulo 8, Ezequiel, dá uma olhadinha lá, como é que a coisa está lá? Dá uma olhadinha lá. Ô Ezequiel, vamos lá na casa de Deus, Ezequiel, um pouquinho. Capítulo 8. Nós vamos ver aqui, verso 6 para mim. Verso 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me Faste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Olha isso, o que estão fazendo no meu santuário? Esse santuário aqui era a casa de Deus. Esse santuário era a casa de Deus. E o que estão fazendo lá? Verso 11. E 70 homens Dos anciões, hein? da casa de Israel, com Jazarias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Esse incenso aqui era para Deus? Vocês vão ver lá no versículo 16. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol. Virados. Estava adorando quem? O sol. Dentro da casa de Deus, adorando quem? O sol. E as mulheres, o que as mulheres estavam fazendo? Verso 13? Não. 17. Então me disse, vinde, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá, que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e eles achegaram o ramo ao seu nariz. Aleluia. O versículo, irmão, 14. Que as mulheres estavam chorando por causa de Deus lá.
e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali as mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz era um deus babilônico. Era um deus babilônico, irmãos. Que coisa terrível. E diz que esse Deus era o Deus da vegetação, era o Deus das plantas. Diz que esse tinha morrido, né? Sabe, irmãos, chorando por um Deus. Não diz que elas estavam orando, elas estavam chorando por um Deus pagão. Por um Deus pagão. Os homens, os sacerdotes daquele povo estavam adorando o sol. O sol. E sabe, irmãos, o que tem aparecido de celebridade no nosso meio, que em vez do povo adorar a Deus, vai para ver Ele. Vai para ver Ele, irmãos. Uma vez eu fui num show lá em Ibirapuera. Naquela época tinha um cantor nosso aí, aquele que canta Sem Ovelhas, não vou dizer o nome dele porque é na internet, né? Vou dizer o nome dele, mas ele cantava o hino Sem Ovelhas. Oswaldo Nascimento, por dizer que ele já morreu, não vai saber que eu estou falando dele, né? Era o locutor lá da. Era o locutor da coisa lá, do show. E tinha uma cortina grande assim, atrás. E quando ia apresentar, abriu um outro camada. As celebridades apareciam. E era aquela chuva de assovio e palma. Eu era meio novo convertido, eu ficava olhando aquela coisa, mas meu Deus, o que é isso? E esse cantor aí, na época, ele estava no auge. Sua popularidade estava altíssima. Era como se fosse um Deus. Na hora de apresentar ele, todo mundo de pé. Porque agora e a cortina foi abrindo devagarinho. Todo mundo já estava em pé, assovio, batendo palma, cara. Porque agora vamos apresentar o fulano. Aí aquela coisa. Aí ele apareceu lá. Irmãos, eu estava no meu culto aqui porque eu fiquei com medo de tumulto. Estava com medo do povo pegar ele. Tumulto. O povo morreu por causa dele. Será que essa adoração era para Deus? Era para Ele. Ah, Jesus, misericórdia. Que Deus nos ajude. Meus irmãos, como é difícil prostrar-se diante de Deus. Nós encontramos um aqui, irmãos, que não tomou a direção de Deus para mandar o povo uma guerra. O negócio não deu certo. Ele não orou, não pediu para Deus. Os irmãos lembram de Jericó? Os muros caíram. Deus deu todas as instruções. Era só gritar. Era só gritar. Rodeia um dia, depois no grupo dá 7 voltas em volta, dá um grito e o muro desceu. Eles invadiram a cidade, tomaram a cidade de Jericó. Mas aí era uma cidade pequena, disse, não precisa mandar muita gente para lá não. Era uns 3 mil homens lá. Não consultou a Deus.
E o povo de Ai se levantou e meteu a espada para cima. Matou mais de 30, não foi? Foi? E agora, irmão? Agora, que vergonha, né? E o povo começou todo a murmurar: Deus tirou nós do Egito para morrer na espada. Mas havia pecado no meio deles. Tinha uma cana no meio deles. Vamos ver, irmão, depois ele foi prostrar, ele foi punhar lá a cara no pó. Josué 7, versículo 10. O grande guerreiro Josué teve que punhar a boca no pó. Pergunta para Deus, não é? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado. Por que estás prostrado? Sobre o teu rosto. Sobre o teu rosto? Hã? Aí o verso 11: Israel pecou. Israel pecou e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado, e até tomaram o anátema, e também furtaram, e também mentiram, E até debaixo da sua bagagem opuseram. Que coisa terrível. Israel pecou. Deus só foi falar depois que ele prostrou, depois que ele orou. Tanta coisa podre aí no meio do povo de Deus, mas sem oração Deus não revela. Sem oração Deus não revela. Sem oração Deus não fala. Sem oração Deus não se manifesta. Querem fazer movimento sem oração? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Sabe, irmãos? Glória a Deus. Tem coisas que é difícil, irmãos. Quando Elias chegou até Acabe, ele disse assim: não vai chover sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Isso aqui foi uma mensagem que ele entregou da parte de Deus. E não haverá nem orvalho, nem chuva, nem orvalho. Porque, irmão, se houvesse orvalho, caísse primeiro orvalhos, eles iam atribuir que o orvalho estava caindo porque Baal estava mandando. Então ele disse: nem orvalho, nem chuva, nada. Seca total. Mas para chover o negócio foi difícil, né? 1 Reis 18:42. O negócio foi difícil, mas choveu. 1 Reis, pode ir. Aleluia. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. E se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Que posição terrível. Colocou a cabeça entre os joelhos. Disse ao moço, né? Disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Até aí, irmãos, eu não sei quanto tempo durou essa oração, mas o moço foi lá 7 vezes perguntar e olhar se tinha alguma coisa. O teólogo deve saber quanto tempo durou, porque aqui não diz quanto tempo durou a oração. Mas os teólogos sabem de tudo, né? Tem coisa que a Bíblia não diz e eles sabem, viu?
Mas não foi 5 minutos não, mano. 7 vezes ele ia lá e voltava. Ele disse, tem sinal nenhum não. E ele continuou orando. Ele continuou de joelho, com o rosto entre o joelho. Não foi fácil. Na 7ª vez, e ele já tinha dito para o rei: eu já ouço o ruído de abundante chuva. Pela fé ele já estava vendo a chuva. Mas foi 7 vezes. Até que na 7ª vez, eu vi uma nuvenzinha. Que tamanho que era a nuvem, irmão? Do tamanho da palma da mão de um homem. Nada menos, nada mais, era a mão de Deus que manifestou. E o céu se escureceu e a chuva caiu. Eu não sei, hoje eu fiz uma livezinha pequena lá em casa. Eu falei sobre nuvens secas que não tem água. Ontem eu estava ali na casa do irmão, perto do Caninho, formou um temporalzão lá, escureceu tudo. Vou correr para casa porque vai cair um torozão daqui a pouco, hein? Cheguei em casa, fiquei tranquilo. Cadê o toró? Cadê a chuva? E trovejou, e ventou. O que tem de trovão por aí? Nuvem seca, o vento vem e leva embora, e não cai uma gota d'água. Nuvem seca levada pelo vento. Não chove não. Não chove não. Vidas secas, vidas que não têm oração, vidas que não têm consagração e quer fazer chover. Mas não chove não. Ele exorou bastante. Daniel capítulo 6, versículo 10. Olha Daniel. Entre os 3 homens justos da terra, Daniel era um. Olha aí. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Como também antes costumava fazer. Porque tem gente que só lembra de orar, irmão, na hora da dificuldade. Quando entra em pânico. Porque agora tem um negócio da síndrome do pânico. Crentaiada, tudo com a síndrome do pânico. Tudo assustado. Síndrome do pânico. Então, quando veio a dificuldade, agora tem que orar. Mas aqui diz que ele buscava. E tem mais, ainda virado lá para Jerusalém, onde estava a casa de Deus. É verdade que a casa o templo já estava destruído, mas lá estava o monumento, lá estava ainda, quem sabe, os alicerces da casa de Deus. 3 vezes por dia. Quanto tempo durava essa oração? Eu creio que não era só 5 minutos, nem 1 minuto não, né? Porque as orações hoje, meu Deus, principalmente em casa, não é? Drama o joelho lá, 5 minutos, olha lá, hein? E olha lá. Te agradeço pela noite, te agradeço pelo pão, te agradeço pelo meu pai, pela minha avó, pelos meus irmãos. Oh Jesus, abençoa fulano, abençoa ciclano e amém. No outro dia, abençoa minha avó, meu pai, minha mãe, meus irmãos, amém. Aquela oraçãozinha que não passa do teto da casa.
Deus nos ajude. Meus irmãos, pastor, mas lá no Antigo Testamento, mas vamos para o Novo um pouquinho. Jesus, o exemplo maior. Jesus, o exemplo maior. A Bíblia diz que Jesus costumava passar noites inteiras em oração. E na quarta vigília da noite ele vinha andando por cima das árvores. Tem gente que anda por cima das árvores, mas não passa um minuto de oração. Mas vamos em Lucas capítulo 22, 41. Isso aqui que é uma hora difícil, irmãos. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava. E pondo-se de joelho, orava. Era um momento difícil, irmãos. A Bíblia diz que ele estava numa angústia tão grande que o seu suor tornou-se gota de sangue e caía na terra, de joelho. Se o meu mestre orava de joelho, e eu chego na casa dele agora, nem dobro o meu joelho. Lembra que ele orou de joelho, intercedendo pelos pecadores. Pedro, um exemplo. Atos 9, 40. Tem coisa, irmãos, que só de joelho, viu? Só de joelho. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. A mulher tinha morrido. Quando Pedro chega, as irmãs tudo chorando. Olha aqui as túnicas que Dorca fazia. Irmãos, Pedro não foi lá para fazer o culto fúnebre. Porque se fosse hoje, pastor Manuel, o velório vai começar às 9 horas. O sepultamento às 2 horas da tarde. Dá para o senhor fazer o culto? É lógico, a gente vai. Elas não chamaram Pedro para fazer o culto de velório. Difícil, né? Para Enéas, ele chegou lá: Enéas, nem joelhou, porque Enéas estava vivo ainda, deitado na cama dele lá, quando toda revirada. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te. E ele levantou e arrumou a cama. Primeira coisa que ele fez, arrumou a cama. Mas aqui o caso era diferente. Não tem coisa que é só de joelho, viu? Só de joelho. Antigamente cantavam: de joelho é melhor. De joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor. Tinha um outro hino que cantava: de madrugada a fila é bem menor. Hoje eu não sei nem se tem fila mais de madrugada. Será que tem fila de madrugada? Pelo menos menor? Muito poucos. Que Deus tenha misericórdia, não é? Paulo, outro exemplo, Atos 21, 5. Orava de joelho, viu? E olha Paulo, viu? Paulo. E
havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos De joelhos na praia, na praia, oramos. oramos. Na praia. Não era um lugar confortável. Não era um lugar confortável, mas de joelhos na praia. Hoje o povo ajoelha na igreja, um lugar tão confortável. Temos aí nos bancos até de almofada, né? Você pode até colocar a cabecinha ali, até dormir um soninho se quiser, né? Tem igrejas por aí que as cadeiras são tudo almofadas. Você senta e chega. Em vez de orar, dorme. Ai, meu Deus. Não era um lugar muito confortável. Atos 20, 36 diz que... Olha aqui outra vez. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos E orou com todos eles. Era uma despedida, meus irmãos. Era uma despedida. Porque no verso 37 diz: levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Era um amor verdadeiro. Paulo estava despedindo da igreja de Éfeso, porque ele ia para Jerusalém. Ele falou: não vai para Jerusalém, não. Eles vão te matar lá, eles vão te pegar, vão te matar. Mas isso eu vou para Jerusalém. Vamos orar de joelho. Vamos para o joelho. Vamos para o joelho. Sabe, irmãos, que Deus nos ajude. Sabe, irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 14, para finalizar, que a hora está mandando eu parar. Por causa disso, eu me ponho por esta causa, não é? Por esta causa, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me ponho de joelho por esta causa. Sabe, irmãos, é só uma oração, irmãos. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Esta causa precisa de oração. Esta causa é nobre. Esta causa é justa. E é só de joelho. De joelho. Mas como está difícil, não é? É que antigamente a gente tirava uma hora de joelho aqui antes do culto. Poucos apareciam. Agora nós baixamos para meia hora. São poucos também. A gente tirava uma hora e meia antes, né? E a glória de Deus se manifestava. Ia cantar os hinos da harpa, o povo já estava chorando. As lágrimas pingavam na harpa cristã. O povo já trazia o lenço porque sabia que ia chorar mesmo. Sabia que ia chorar. Mas hoje, para fazer o povo chorar, tem que inventar umas profecias meio da carne aí, mano. Eu lembro de um certo obreiro. A igreja estava fria, né? Quem estava dando glória a Deus, daqui a pouco ele começou. Sabe aquele profeta chupador de cana, né? Eu não sei. Se não sabe, eu já fiquei meio. Quando diz que não sabe, não é Deus que está falando, não. Eu não sei se é um lírio ou se é uma rosa. Eu não sei se é um lírio ou se é uma rosa. Que Deus ia levar. Tadinha daquela irmãzinha que tinha um problema de coração, já estava.
Eu fiquei pensando comigo, se é Deus que está falando, Ele sabe se é livre ou se é roda. E tem uma coisa, irmãos, isso edifica. Para que serve a profecia? Para consolar, exortar e edificar. São coisas que não edificam, mas para ver o povo chorando, né? Para ver aquela coitadinha, a irmã Marinha, que já está com o cabelinho branquinho, já escoradinha no bordão. É a Rosa que ela vai levar. Não sei se é o cravo. O irmãozinho pensou, será que é eu? Oh meu Deus, como é que tem coragem? Eu toda a vida fui meio desconfiado das coisas, irmãos. Tem um ditado que diz: seguro morreu de velho, desconfiado ainda está vivo. Cuidado. Vocês sabem, irmãos, lá nas Lamentações, que não vamos ler, mas tem escrito assim: põe a tua boca no pó, quem sabe ainda há, talvez haja esperança. Tem coisas que não é só de joelho, não. Tem que às vezes baixar mais um pouco a tua boca no pó. Amém? Vamos agradecer a Deus. Vamos de pé, irmãos, agradecer ao Senhor. Amanhã é um grande culto, Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos e agradecemos a Ti pela Tua presença, pela Tua palavra, pela presença de todos que estiveram nessa noite participando conosco, ó Pai. Só nos resta, Senhor, pedimos ao Senhor que nos leve em paz aos nossos lares, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: amém.